Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 31 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das cidades e das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora a mais um dia da quarta semana do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, ela traz para nós, na primeira leitura, a 2 Samuel capítulo 24, a qual relata mais um pecado do rei Davi. E depois, na sequência, Deus impõe a ele para escolher qual penitência que ele quer recebê-la em sua vida. E ao final desta mesma leitura, mostra-se Davi colocando-se como um rei sincero diante de Deus e pedindo que somente ele sofra com o seu pecado e não o seu povo. O Salmo fala para nós a respeito de um pedido de perdão a Deus. O Salmo 31, perdoai-me, Senhor, todo o meu pecado. E o salmista diz que se torna uma criatura feliz toda pessoa que foi perdoada por Deus. O Evangelho é aquela história clássica de São Marcos, capítulo 6, versos 1 a 6, a qual Jesus retorna para a sua terra natal. E lá, ele anunciando a boa nova, a conversão a todas as pessoas, como ele sempre fez em todas as regiões. E, no entanto, alguns que o conhecem não dão tanto valor, pois dizem já conhecer ele. Ou seja, muitas pessoas menosprezam a presença de Jesus em sua casa. Juntamente com a data de hoje, nós temos a feliz memória de São João Bosco, que foi presbítero, e nós celebramos hoje sua grandiosa memória, um santo muito perto de nós, do século XIX. Ele nasceu a 16 de agosto de 1815 e faleceu a 31 de janeiro de 1888, com 72 anos de idade, um santo italiano. E sua vida para nós, ela traz muitos exemplos, coisa maravilhosa de se observar a vida dos santos da igreja, sobretudo um santo desta grandeza. Sua infância foi um pouco difícil, desafiadora, porque com 2 anos de idade ele já teve o pai falecido e sua mãe era analfabeta, porém uma exímia cristã. Então ensinou para ele os caminhos cristãos que ele deveria seguir. E se diz que em certo momento da vida de São João Bosco, quando jovem, ele teve um sonho, e neste sonho Jesus aparecia para ele para corrigi-lo, porque dizia que São João Bosco, ele era um jovem e por vezes tinha suas querelas com outras pessoas de sua idade. E no sonho Jesus aparecia a ele, atribuem que sejam Jesus no sonho, E se dizia para ele que
ele não precisava corrigir os outros amigos dele com pancadas, mas com amor. E São João Bosco acordou e ficou com aquele sonho guardado como se fosse uma missão. E ele levou isso para toda a vida. E cresceu dizendo que queria ser padre e ser um padre que cuidasse especialmente da juventude. Olha só que coisa, né? E a história conta que ele foi um jovem muito dedicado, apesar de todas as dificuldades que ele tinha na área familiar, financeira, social. Se dizia que ele foi um jovem muito trabalhador, ele foi sapateiro, ferreiro, alfaiate, entre outras profissões simples do seu período. Porém, com um objetivo muito claro, queria ser padre e cuidar dos jovens, né? E colocou isso como meta. E foi uma pessoa muito empenhada em todas as áreas de sua vida, tanto familiares como religiosa. Ele foi ordenado em 1841, se eu estou bem certo, de memória, né? A 5 de junho de 1841, se eu estou certinho na memória, porque eu estou sem aqui as minhas anotações. Bom, ele cresceu e dedicou-se aos jovens e muito benquisto na sociedade, fundou algumas comunidades educacionais sempre com vistas aos cuidados dos jovens, sobretudo aqueles que não tinham lar, aqueles que eram moradores de rua. Surgiram outras pessoas para ajudá-los, uma pessoa em especial, uma outra italiana, Maria Mazzorella, né? Penso que seja isso mesmo, que também se tornou santa mais tarde. Enfim, com tudo isso, queria também contribuir um pouquinho com minha simplicidade na liturgia de hoje, falando a respeito de um dos carismas que Deus concedeu a São João Bosco, né? Entre tantos, um carisma que também era muito latente na vida do próprio Jesus, nosso Senhor. Aliás, um carisma que nós víamos no Evangelho de ontem, dia 30, né? No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versos 21 a 44, mais ou menos, né? Aquele relato onde Jesus, ele cura uma hemorroísa e também ele ressuscita a filha de Jairo. Acontece que São João Bosco, muito dedicado a todos os seus jovens, ele tinha um aluno chamado Carlo, né? Que por vezes cometia suas peripécias e talvez iam protelando em sua vida confessional. E ele adquiriu uma enfermidade e ele foi ao médico e se diz que aquela enfermidade, o médico relatou para ele que já estava muito avançada, muito debilitado, e ele só tinha mais algumas horas de vida. Sendo aluno de São João Bosco, né, ele automaticamente já pensou na confissão e queria se confessar com São João Bosco, mas São João Bosco em missão, ele não chegou a tempo. Por isso, esse pequeno jovem, Carlo, ele se confessou com um outro sacerdote. E na confissão, a história conta que ele ficou com receio, com vergonha de confessar muitos outros pecados e omitiu, né? Aconteceu que o jovem faleceu. Ele faleceu e misteriosamente São João Bosco, onde ele estava, se diz que após a morte desse jovem, ele escutou uma voz misteriosa dizendo que aquele jovem, um aluno dele, tinha morrido e se confessado mal. São João Bosco, ele foi rapidamente no funeral desse jovem e se diz que lá ele entrou e abaixou-se próximo, né, ao caixão onde estava o jovem e cochichou no ouvido dele, né, chamou o nome dele. E quando ele chamou, o jovem acordou, abriu os olhos e São João Bosco tirou as pessoas que estavam ao redor de tudo ali e perguntou se o jovem queria se confessar. E o jovem dizia para ele: que bom que o Senhor me chamou,
porque onde eu estava existia muitos demônios reclamando que tinha direito sobre mim devido à minha má confissão. E eu estava indo meio que ao inferno quando escutei uma voz forte e doce. Olhei para trás e percebi que era a Mãe de Deus, a Virgem Maria, e ela dizia que eu ainda não tinha sido julgado, então não deveria ir ainda àquele local. Foi quando você me chamou. E aí São João Bosco disse para ele: bom, já que você está aqui, você gostaria de se confessar agora, já que foi feita uma má confissão? E o jovem dizia: sim, eu quero me confessar. E após a sua confissão com São João Bosco chamou novamente seus pais e mais alguns convivas ali presentes, e o jovem estava ressuscitado. E São João Bosco perguntou para o jovem: bom, agora você está bem confessado, fez uma boa confissão. E então eu te pergunto, né? Você quer permanecer vivo ou você quer voltar para os braços da Virgem Maria que estava te acolhendo, intercedendo por você? E o jovem não pestaneou, ele não teve dúvida. Ele disse ao santo que estava ao lado dele, e com certeza todos ouvindo, disse que queria voltar aos braços da Virgem Maria. E assim aconteceu. O jovem se deitou ao caixão e faleceu, né? E pelo contexto sabemos que a Virgem Maria acolheu ele no céu. Querido povo de Deus, aqui está um pequenino opúsculo da vida de um grande santo que hoje a igreja faz uma feliz memória. Sejamos como São João Bosco, aprendamos juntos a valorizar toda a presença de Jesus em nossa vida. Não façamos como algumas pessoas do Evangelho de hoje que tiveram a grande oportunidade de receber grandiosas bênçãos, grandiosas curas em suas vidas, como relata o Evangelho de hoje, e Jesus não realizou, porque muitas pessoas o menosprezou. São João Bosco soube valorizar a presença de Jesus desde a sua infância, pelos ensinamentos de sua mãe e até mesmo quando Jesus visitou ele em sonho. Imitemos os passos deste grande santo que hoje nós celebramos. Deus abençoe você e toda a sua família.